A história começa com Naohiko e Eiji, que são melhores amigos desde a época da escola. Só que um dia, chega uma aluna nova chamada Izumi e, mano, o Naohiko toma um choque. Amor à primeira vista real. Ele já ficou todo bobo achando que ela tava indo falar com ele, mas na verdade, Izumi foi direto cumprimentar o Eiji, toda feliz. Descobrimos que os dois são amigos de infância. E aí, claro, o Naohiko ficou meio enciumado, né? Quem nunca? Na saída da escola, Eiji apresenta os dois e o trio vai embora junto. E é nesse rolê que o Naohiko descobre que a Izumi e o Eiji se conhecem desde a época do jardim de infância, mas ela teve que se mudar no 5º ano por causa do trabalho dos pais. Minutos depois, Eiji se despede e vai para casa, deixando Izumi e Naohiko sozinhos. E aí os dias vão passando, os três viram melhores amigos e vivem se divertindo juntos. Mas o Naohiko, ele só fica esperando mesmo é o momento em que pode caminhar sozinho com a Izumi. O problema? Toda vez que isso acontece, ela só sabe falar do Eiji. Já dá pra imaginar como ele ficou, né? Só que aí vem um plot twist. Um dia, Izumi empresta pra ele o livro favorito dela. E adivinha? Um romance. Aí, pronto. O Naohiko já achou que estava no caminho certo, mas a felicidade dura pouco. O Eiji vê o livro e solta. Fui eu que emprestei esse pra ela. Ela curtiu tanto que comprou um igual. Putz, balde de água fria no Naohiko. Logo depois, ele descobre que a Izumi vai se mudar de novo. E aí, ele decide abrir o coração. Antes, ele pergunta pro Eiji se ele curte a Izumi. E o Eiji manda na lata que não. Então, todo empolgado, o Naohiko vai lá e se declara pra Izumi. E sim, ela aceita. Os dois começam a namorar. E o Eiji parabeniza os dois, deseja boa sorte no namoro, à distância. Mas por dentro, o cara tá na bad. Passa um ano e o Naohiko conta pro Eiji que tá tudo indo bem no namoro. E comenta que chegou uma aluna nova na escola. Os dois decidem ir ver quem é, mas no caminho eles encontram um pão no chão, sim, um pão mesmo. E vem um cara brigando com a namorada porque ela esqueceu de comprar o sanduíche de presunto dele. A menina até se desculpa, mas o cara termina com ela, todo frio, péssimo. A garota, que se chama Koharu, recebe o pão que os dois acham no chão, sim, o mesmo, e guarda na bolsa, mas ela acaba derrubando tudo. Naohiko e Eiji ajudam a recolher. O Naohiko pergunta se os pães eram todos pro namorado dela, e a Koharu diz que sim, que ele comia conforme o humor e ela queria agradar ele. Era o primeiro namorado dela, e ela só queria vê-lo feliz. Aí ela desaba e começa a chorar. Naohiko entrega um papelzinho pra ela se secar, e isso já mexe com o coração da menina. No caminho de volta pra escola, Eiji fica pensando em tudo, e solta. Quer saber? Melhor ficar sem amor. Será mesmo? E aí chega a parte tensa. Eles vão até a sala da nova aluna e, surpresa, é a Izumi. O Eiji congela, porque percebe que ainda sente algo por ela. Dessa vez, Izumi vai direto no Naohiko, seu namorado, e só depois cumprimenta o Eiji dizendo que quis fazer surpresa com o retorno. E ele, mesmo com o coração acelerado, sorri e dá boas-vindas. Mais tarde, Naohiko e Izumi vão curtir uma praia juntos, enquanto Koharu observa de longe. E não é só ela, viu? O Eiji também fica olhando da biblioteca. E é lá que o amigo dele, Taishi, conta que tá afim de uma menina chamada Ikezawa e que vai convidar ela pro show da banda dele. Eiji apoia e manda ele treinar muito. Depois, Eiji vê a Ikezawa ajeitando uns livros numa escada. Só que ela escorrega e ele corre para segurar. Os dois caem juntos e um livro ainda despenca na cabeça deles. Ele pergunta se ela tá bem, todo preocupado, e ela, com o coração acelerado, diz que sim. Eiji sorri, aliviado. Será que aí tá nascendo um novo casal? Saindo da biblioteca, Eiji encontra Koharu e ela manda. Queria ir no festival de fogos com o Naohiko e pede a ajuda dele. Eiji fica chocado e pergunta se ela já esqueceu o ex. Ela diz que sim, porque ele nunca deu nada pra ela. Já o Naohiko foi o primeiro a presentear. Eiji então solta a real. O Naohiko tem namorada. Mas Koharu, ousada, diz que sabe e que acha bonito como ele trata a Izumi. Isso já liga o alerta vermelho em Eiji, que manda ela parar com isso antes que se arrependa. Mas Koharu ignora
e ainda vai até a Izumi pedir para serem amigas. Enquanto isso, Taishi continua tímido e pede para Eiji chamar a Ikezawa para o festival. Eiji faz o convite, mas ela diz que não pode ir. Taishi fica tristinho. Só que a Ikezawa, por dentro, tá toda feliz, achando que foi Eiji quem a chamou para sair. Depois, Eiji descobre que Koharu vai ao festival com Naohiko e Izumi. Adivinha o que ele faz? Decide ir também, né? No festival, Koharu tenta se aproximar do Naohiko, mas o Eiji não deixa barato e entra no meio. Mesmo assim, os quatro se divertem e Eiji avisa: você pode tentar o que for, mas separar a Izumi do Naohiko? Esquece! Mas Koharu é teimosa. Ela chama o Naohiko pra comprar a maçã do amor e o Eiji se oferece pra ir junto. E aí, quando ficam sozinhos, Eiji solta: para com isso. Isso que você tá fazendo é egoísmo. Koharu rebate na hora: não vou segurar meus sentimentos. E nesse momento, o Eiji lembra que ele mesmo sempre segurou os sentimentos por Izumi para não atrapalhar os amigos. E então, BUM! Ele segura a mão da Koharu e pede para ela sair com ele. Ela pergunta: por quê? E ele responde: para te ajudar a esquecer ele. Que virada, Brasil! Os fogos estouram no céu e o Eiji, ele ainda olha para Izumi. Koharu percebe e aceita o convite. Enquanto isso, a Izumi comenta com o Naohiko que talvez o Eiji tenha ido com a Koharu para dar um tempo a sós para eles. E se pergunta: será que o Eiji gosta de alguém? O Naohiko fala que duvida, porque Eiji disse outro dia que não precisava de amor. Aí vem o choque. Eiji e Koharu contam que agora estão namorando. O Naohiko fica sem reação e a Izumi só parabeniza os dois, toda feliz. No dia seguinte, Naohiko pergunta pro Eiji por que ele quis namorar a Koharu. E o Eiji mente, dizendo que se apaixonou por ela quando viu ela de yukata no festival. Só que a Koharu chega e em vez de dar atenção pra ele, ela fica de olho no Naohiko. Climinha estranho. O Eiji puxa ela dali e solta a braba: para de me usar pra se aproximar do Naohiko. Isso não vai funcionar. E ela responde que as pessoas mudam de sentimento rápido e que se passar mais tempo com ele, o Naohiko pode sim se apaixonar por ela. Mas aí vem a resposta certeira: tem cara que é leal, ela rebate. Tá falando dele ou de você? E ainda solta: eu já percebi que você gosta da Izumi. O Eiji nega na hora, mas Koharu manda direto. E não dói não, ficar escondendo o que sente? E pra fechar o drama, Taishi descobre que o Eiji tá namorando. Vai procurar ele na biblioteca e dá de cara com a Ikezawa. E aí, do nada, solta a informação. Ela fica em choque e deixa até o livro cair. Taishi percebe que ela gosta do Eiji. Ai ai, só sofrimento nesse dorama. Depois da aula, os dois casais vão embora juntos. E a Koharu, toda curiosa, pergunta pro Naohiko como foi que ele começou a namorar a Izumi. Ele responde de boa que foi o Eiji quem apresentou os dois. Já a Izumi, meio querendo saber mais, pergunta pro Eiji o que ele viu na Koharu. E o Eiji fica todo nervoso e solta aquele clássico: ah, eu gosto de tudo nela, bem convincente, ou não. Aí, cada um vai pro seu canto e na hora de se despedir, a Koharu segura no braço do Eiji, mas a Izumi percebe algo estranho. Ela vira pra olhar e vê claramente a Koharu empurrando o Eiji pra se afastar. Tem coisa aí, sim. Depois, quando estão só os dois, a Koharu solta: agora entendi por que você nunca se meteu no namoro dos seus amigos. Só que aí, do nada, uma moto passa voando do lado deles e o Eiji puxa a Koharu pra proteger ela. Coração dos dois batendo no talo. Enquanto isso, a Izumi tá com a pulga atrás da orelha, se perguntando se Eiji e Koharu são mesmo um casal. O Naohiko, na paz, diz que não tem por que eles estarem fingindo. Mas a Izumi continua desconfiada, ainda mais depois que, na aula de educação física, ela percebe a Koharu encarando o Naohiko com uma intensidade suspeita. Izumi vai direto na pergunta e quer saber o que a Koharu mais gosta no Eiji. A pergunta pega a Koharu de surpresa, mas ela consegue responder direitinho e até convence a Izumi, por enquanto. No dia seguinte rola o tão esperado festival escolar. O Naohiko comenta com o Eiji que o grupo da Izumi e da Koharu ficou responsável pela casa mal assombrada. Aí ele pergunta sobre o primeiro encontro do Eiji com a Koharu, mas o Eiji liso que só desconversa e diz que vai procurar a namorada. Ele chega na tal casa do terror e já toma um susto. A Izumi sai de dentro de um televisor, estilo filme de terror mesmo.
Ela encara ele e pergunta o que tá fazendo ali. Eiji tenta parecer tranquilo e responde que veio ver a namorada, mas a Izumi não engole a desculpa. Ela saca na hora que eles não são um casal porque o Eiji desviou o olhar. E ela conhece ele o suficiente para saber que ele sempre faz isso quando tá mentindo. Eiji tenta negar, mas ela insiste. Por que você mentiu? E antes que a conversa continue, ele tenta sair. Só que a Izumi escorrega, cai e leva o Eiji junto. Os dois ficam colados no chão, bem pertinho. Aí vem o momento bomba. Ele pergunta se ela tá bem. Ela diz que sim, e ele manda um beijo nela. Mas claro, quem aparece do nada? Koharu, com aquele sorrisinho falso. Ela solta: vou contar tudo pro Naohiko. E sai. O Eiji corre atrás e ela explode. Você passou o tempo todo me dizendo pra não estragar o namoro dos outros. E agora, olha o que você fez. Ele tenta fugir da conversa, mas Koharu mete a mão na cara dele e ainda solta: para de fingir que é o cara legal, porque se fosse mesmo, não teria beijado a Izumi. Enquanto isso, a Izumi corre até o Naohiko, pede desculpas e... adivinha quem chega? Eiji. Ele manda a real: eu beijei a Izumi. Me desculpa. Naohiko, em choque, pergunta por quê. E o Eiji? Silêncio total. Resultado: Naohiko dá um soco nele. Taishi aparece e separa os dois. O Naohiko vai embora arrasado. A Izumi tenta conversar, mas ele só manda ela voltar pro salão. Mais tarde, a Ikezawa aparece com um gelo pro Eiji. Ela viu a cena toda e percebeu que ele se machucou. Mas Eiji diz que o que dói mesmo não é o rosto, é ter magoado os amigos dele. Enquanto isso, o Taichi tenta consolar o Naohiko e até inventa uma desculpa, dizendo que talvez o Eiji tenha tropeçado e beijado a Izumi sem querer. É sério isso? Mas o Naohiko desabafa. Ele sempre sentiu que estava atrapalhando algo que existia entre o Eiji e a Izumi, que eles sempre foram mais compatíveis, que se ele não tivesse se metido, talvez eles estivessem juntos hoje. No dia seguinte, o Naohiko tá evitando o Eiji total, e a Izumi, com um peso na consciência, vai pedir desculpas pra Koharu. Só que a Koharu diz que a culpa não é dela, e sim do Eiji, que foi quem beijou. Mas a Izumi insiste porque viu a Koharu super abalada. Aí a Koharu solta tudo, diz que na real ela nunca gostou do Eiji, que o que ela queria mesmo era o Naohiko, e que só se aproximou da Izumi pra ficar perto dele, e que o Eiji só começou a namorar com ela pra afastá-la do Naohiko. Pesado. Em outro canto, Taishi tá desenhando os amigos e faz um rabisco com quem cada um gosta, inclusive ele mesmo, indicando que tá afim da Ikezawa. Só que o caderno dele cai e adivinha quem vê? Isso mesmo, a Ikezawa. Ela descobre ali, na hora, que o Taichi gosta dela, e ele, já aceitando o destino, fala: relaxa, sei que você gosta do Eiji. Mais tarde, a Koharu encontra o Naohiko e pergunta o que ele vai fazer com toda essa treta envolvendo Izumi e Eiji. Ele responde que todo mundo precisa de tempo para resolver as coisas, mas que, independente do que aconteça, ele ainda ama a Izumi. E aí, a Koharu segura a mão dele e fala que isso não é justo com ele mesmo. O Naohiko tira a mão e diz que entende que a situação também é difícil para ela, mas que o certo seria ela conversar com o Eiji e não com ele. E ainda dá um conselho direto: não segure na mão de um cara que não é seu namorado. E sai. Koharu vai atrás do Eiji e fala que contou tudo pra Izumi e que eles não precisam mais fingir serem um casal. Ela diz que se arrepende de ter sido egoísta e que tá com medo de ser odiada. Mas Eiji, todo maduro, diz que não odeia ela. E mais, que mesmo se o mundo inteiro virasse as costas pra ela, ele estaria do lado dela. Isso pega a Koharu de jeito. Depois Eiji vai se desculpar de novo com o Naohiko e finalmente solta. Ele gosta da Izumi há anos. O Naohiko pergunta por que ele nunca contou isso. E o Eiji explica que teve medo de machucar os amigos e tentou esconder os sentimentos, esperando que um dia sumissem, mas que nunca teve coragem de se declarar por medo de levar um fora. Aí é a vez da Izumi. Eiji vai falar com ela, se desculpa e confessa que sempre gostou dela. A resposta dela é sincera, sempre viu ele como o melhor amigo, mas agradece pela sinceridade. E no fim, Izumi e Naohiko fazem as pazes, vão brincar na praia como nos velhos tempos e quando tão a sós, ela abre o coração. Diz que só de estar ao lado dele, o coração já bate mais forte, que esses dias longe foram horríveis.
e que ele foi o primeiro amor dela e ainda ama ele igualzinho antes. E o Naohiko responde com um sorriso, também ama ela, e assim os dois reatam o namoro. Enquanto isso, a Koharu tá sozinha e tristinha. E adivinha quem aparece? O ex dela. No dia seguinte, Naohiko e Eiji contam pro Taichi que fizeram as pazes. E o Taichi fica mega feliz e já aproveita para convidar os dois pro show dele. O Eiji então vai até a sala da Koharu para chamá-la também. Mas ela não tá lá, ele sai procurando e acaba achando ela na piscina. Só que quem tá lá também é o Taka, o ex, tentando convencer a Koharu a voltar com ele. Sem pensar duas vezes, o Eiji puxa ela dali rapidinho. Mas o Taka começa a seguir os dois, então eles acabam se escondendo na enfermaria. O Eiji fecha uma cortina e tenta manter tudo discreto. A Koharu, claro, pergunta por que ele fez aquilo e o Eiji responde: porque vi que você tava com problema. Ele ainda pergunta se ela já esqueceu como o ex tratava ela. E a Koharu, meio balançada, diz que o Taka também tem um lado legal. O Eiji já fica irritado, né? A Koharu então solta: e por que você se mete, se isso nem tem nada a ver com você? E o Eiji manda a real: porque eu não quero ver você se machucando de novo. Opa! Isso pegou ela de surpresa. Nesse momento, eles ouvem a voz do Taka e sobem juntos numa maca, se cobrindo com um lençol. E o clima fica tenso. O Taka tá prestes a descobrir os dois, quando umas meninas chegam perguntando o que ele tá fazendo ali. Ele manda sem um pingo de vergonha: tô procurando a Koharu, quero voltar com ela. Ela é útil pros meus almoços. Na hora que escuta isso, a Koharu fica bem mal. E o Eiji, tentando consolar, faz um carinho na cabeça dela. Aí rola aquele olhar, um clima no ar e pá, eles se beijam. Mas logo depois do beijo, a Koharu sai correndo sem dizer nada. E o Eiji fica parado ali igual uma estátua. Depois disso, o Naohiko vê ele todo perdido e pergunta o que aconteceu. O Eiji conta que beijou a Koharu, mas não sabe nem porquê e tá todo confuso. Mais tarde, o Eiji procura a Koharu para conversar sobre o que rolou. Só que, antes dele abrir a boca, ela já corta: esquece isso, foi só porque a gente tava com os rostos muito perto. E vai embora. Só que o Eiji não consegue tirar ela da cabeça. E é nesse momento que a Ikezawa aparece e se declara pra ele. Ele se desculpa por não poder corresponder e ela diz que precisava falar aquilo para conseguir seguir em frente. Forte, né? Depois a Ikezawa vai até o Taichi, conta que levou um fora e, toda tristinha, é consolada por ele. Ele abraça ela com carinho, tentando animar a garota. No dia seguinte, Izumi e Ikezawa vão conversar com a Koharu. A Ikezawa pede desculpa por ter se declarado pro Eiji, mesmo ele sendo namorado da Koharu. Mas a Koharu manda na lata: relaxa, a gente nunca foi um casal de verdade. Ela confessa que só usou o Eiji pra ficar perto de quem realmente gostava e que foi super egoísta. Arrependida, ainda pede desculpa pra Izumi por ter tentado atrapalhar o namoro dela. E a Izumi, com o coração de ouro, perdoa. Mais tarde, todo mundo vai pro show do Taichi, menos a Koharu. O Eiji percebe que ela não apareceu e sai à procura dela. Depois de rodar o colégio inteiro, ele encontra a Koharu. Ela olha pra ele e pergunta o que ele tá fazendo. E o Eiji responde que estava preocupado, com medo do Taka estar incomodando ela de novo. Ela, surpresa, pergunta por que ele se importa tanto assim. E aí vem a bomba. O Eiji, finalmente, confessa que gosta dela. A Koharu fica impactada, mas depois, com o coração na mão, confessa que também gosta dele. Ela diz que só quer alguém que realmente valorize ela. E o Eiji, com todo o carinho, abraça ela e fala: existem caras leais, sim. E assim, os dois finalmente começam um relacionamento de verdade. Enquanto isso, no meio do show, o Taichi pega o microfone e solta: tem uma garota que eu gosto. Adivinha pra quem ele dedica uma música? Pra Ikezawa, claro. E ela fica super tocada com isso. Koharu e Eiji chegam no show bem na hora. E no embalo do momento romântico, Naohiko e Izumi selam o amor deles com um beijo. E assim termina essa história cheia de reviravoltas, sentimentos escondidos, corações partidos e muito amor verdadeiro. Se você curtiu esse drama, deixa aquele like maroto, comenta aqui embaixo o que achou dessa história e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Valeu por assistir, até a próxima!